Minhas melhores leituras de 2025. Hello, pessoal, meu nome é Liliviana de Tempo Literário e hoje vim compartilhar com vocês as minhas melhores leituras de 2025. Ou seja, são aquelas leituras que realmente, de fato, eu amei demais. Sim, eu tive muitos outros livros que eu gostei, que eu adorei, mas acabaram que não entrando nesse meus livrinhos assim que para mim foram as minhas melhores leituras. Esse ano eu li apenas 19 livros, 19 nesse caso, 20, porque eu ainda não atualizei meu app de maratona, porque eu finalizei um livro ontem, foi antes de ontem, eu esqueci, mas eu sei que eu finalizei, mas eu ainda não registrei, né, no maratona. Então, nesse caso, fica como eu li 20 livros. E temos aí no máximo o quê? 2 ou 3 semanas para finalizar o mês de dezembro. E eu ainda estou lendo um outro livro no meu Kindle, que ainda não finalizei, mas é bem provável que eu acabe finalizando ele também. Mas é óbvio que nesse vidinho eu só vou falar daqueles livros que para mim foram as minhas melhores leituras, foram livros que me marcaram bastante, que eu amei demais. E é óbvio que eu acabei assim, alguns favoritando, outros não favoritando, mas que foram para mim a minha melhor leitura. Então, bora para minha listinha dessas melhores leituras. E é óbvio que eu não vou colocar aqui em ordem cronológica, em ordem tipo de 5 ao primeiro, do primeiro ao quinto, enfim, vai ser em ordem de forma mais aleatória. Então, bora lá. Começando pelo, assim, o livro que foi o maioral, um livro em que todo mundo falou dele na internet, na BookRages, enfim, e foi uma leitura para mim maravilhosa, eu adorei demais essa leitura, e eu estou falando de Alchemais. Sim, gente, ele acabou entrando aí nesse meu rankzinho aí de melhor leitura de 2025, porque foi uma leitura que me surpreendeu bastante. Apesar de eu não ter lido nada da fanfic, eu meio que foi bem distanciado isso para mim, eu meio que não fiquei relacionando uma coisa com a outra, então para mim foi como uma história nova, uma fantasia dark totalmente diferente, e foi um universo que eu super adorei conhecer. Apesar de que eu já falei tanto aqui no vídeo, no vlog, né, que eu fiz desse livro, que a editora pecou muito de não ter colocado um glossário aqui no livro, mas eu adorei bastante, apesar do início ser bastante confuso. Mas quando você chega aí na segunda parte do livro, você começa a entender um pouco o universo, né, dessa história aqui. Então, foi um livro que me surpreendeu bastante, gostei muito. Eu só preciso passar as minhas marcações do Kindle para o livro físico. E para mim, eu acho que foi sim a minha melhor leitura de 2025. E claro, né, gente, favoritar. E já a próxima leitura, que também se encaixou aí nas minhas melhores de 2025, e foi uma leitura que eu não esperava e super amei. E é óbvio, eu estou ansiosa para ler o segundo livro, porque é uma duologia, e eu estou falando de Divinos Rivais. Eu literalmente me apaixonei pelo Roma, me apaixonei pela Iris, amei muito o romance desses dois protagonistas, a história, o desenvolvimento dela. Eu ainda não li o segundo livro, que é Promessas Cruéis, né, que é a finalização dessa duologia. E é óbvio que essa continuação eu só vou ler no próximo ano. E assim, foi um livro que eu não esperava. Eu literalmente me apaixonei pela história, pelo universo, tanto que agora eu quero muito ler um outro livro desse mesmo universo, mas que acontece antecipadamente da história de Roma e da Iris. Então, assim, estou muito, muito ansiosa pelos outros livros. E é óbvio pela sua finalização. E eu espero muito que me surpreenda bastante, tanto quanto fiquei surpreendida com esse primeiro livro. E assim, gente, minha melhor leitura, certeza, porque, nossa, perfeito. Roma e o Iris, meu protagonista maravilhoso e perfeito. E já uma outra leitura que, assim, foi uma leitura que eu amei demais, eu gostei da leitura, me emocionei com a leitura, apesar, né, de eu ter pego spoiler dele por conta de uma sinopse do segundo livro, mas enfim, acontece, que é Apenas Amigos. Eu gostei muito dessa história, do desenvolvimento, da escrita da autora, eu amei demais. Amei que esse livro nós temos dois pontos de vista, o ponto de vista do Joss e da Chris. Amei muito isso, principalmente do ponto de vista do Joss. Amei demais.
E, assim, foi um livro que eu amei, me surpreendeu bastante. Eu queria não ter pego o spoiler desse livro, porque eu acredito que se eu não tivesse pego esse livro, eu acho que ele me deixaria bem mais arrasada de como eu fiquei. Apesar, né, de todo o meu histórico em relação a spoiler desse livro, eu amei a história, eu gostei bastante. Quero sim muito ler outro livro da autora e parece que vem aí muitos outros livros dela sendo publicados em 2026 e eu estou muito ansiosa. Quero muito ler outros livros dela, como Para Sempre Seu, porque eu vejo muita gente falando desse livro e eu estou muito ansiosíssima para ler esse livrinho, mas vi que faz parte de uma duologia, então eu tenho que ter o primeiro livro e, óbvio, completar a trilogia desse aqui, né, porque é uma trilogia. Eu ainda não tenho o segundo e nem o terceiro, mas estou muito ansiosíssima para ler as continuações, que são com outros protagonistas. O segundo, se eu não me engano, é com a protagonista que aparece aqui, né, da melhor amiga da Kristen. E o terceiro, eu não sei com qual protagonista é, mas eu estou muito ansiosa. Esse foi um livro e foi uma história que eu amei demais. Eu poderia ter amado mais, provavelmente eu teria favoritado esse livro se eu não tivesse pego spoiler. Mas como eu peguei, acabei que amando sim a leitura, porém não favoritei. Mas é isso. E já com a minha outra leitura que eu super adorei, amei demais, me diverti bastante e horrores com esse livro, que é Tudo para Dar Certo, onde a gente vai acompanhando a história da Amber e de Johnny. Basicamente, esses dois protagonistas se odeiam, não se gostam, não se bicam, mas eles acabam que se reencontrando depois de alguns anos, sendo que eles moram um do lado do outro e se passam ali, né, na universidade. Um, ele é jogador de hóquei, a outra simplesmente é uma protagonista que estuda alguma coisa da faculdade que eu esqueci agora, mas foi uma leitura que eu me diverti bastante, eu ri horrores, eu literalmente gargalhei com esse livro e eu tô muito ansiosa para ler o segundo, porque o segundo é justamente com o meu protagonista, que eu sou apaixonada, que é basicamente o caos. Ele é próprio caos, ele faz muita bagunça e eu adoro ele. Então, assim, tô ansiosa para ler o segundo. Esse livro foi indicado por uma amigas minhas e realmente elas me convenceram tanto para ler esse livro que eu peguei, tá bom. Peguei esse livro, se não me engano, acho que foi no Encha Seu Kindle, e eu comecei a ler o livro. Gente, o livro é maravilhoso, gostosinho de se ler, tem aquele romance clichê que a gente adora, tem drama, tem muitas gargalhadas, e foi uma leitura que realmente me surpreendeu bastante, e eu adorei muito. E é óbvio, né, que ano que vem estou para ler aí o segundo livro dessa série aqui, dos meus queridíssimos jogadores de rock. E já um outro livro que eu super amei, me diverti bastante com essa leitura, eu amei, foi praticamente ali fora da minha zona de conforto, entre aspas, tá? Porque eu não esperava sobre esse livro. E é Cutelo e Corvo, é um romance dark, mas ele não é tão dark assim. É basicamente um romance entre duas pessoas que são serial killers. Que, por sinal, eu amei demais esse livro. Adorei bastante, tanto que eu li o primeiro livro, quando finalizei, e acabei engatando no segundo livro, que se eu não me engano, o segundo livro, ele é Couro e Rouxinol. E assim, só me falta ler o terceiro livro, né, dessa trilogia, que eu ainda não li, e eu estou muito ansiosa para ler o terceiro, porque assim, esse livro para mim eu não esperava. É um romance bem dark, porém aquele dark super levezinho, onde tem muitas coisas ali que um serial killer faz, mas é super de boa, eu super me diverti com a leitura, super amei. Nós temos aqui cenas hot maravilhosíssimas, super amei, e ansiosíssima para ler o terceiro. E sim, Cutelo e Corvo foi a minha leitura, assim, muito maravilhosa e super amei. E já outra leitura que também foi, assim, uma das leituras assim, que mais me surpreendeu esse ano, que realmente eu peguei esse livro para ler por conta da sua capa, e foi por conta dessa capa que me surpreendeu bastante. Então, assim, amei muito esse livro, que é As Vidas Literárias de Atlas Lefranc, onde acompanhamos, né, Atlas passando por diversas situações na sua vida, onde ele acabou que perdendo o seu melhor amigo, o seu primeiro amor. Então, assim, a gente acompanha todo esse seu processo de luto, de aceitação,
e de tanto que temos um pouco aqui de fantasia, de viagem no tempo. Foi uma coisa que eu amei demais, até porque eu amo coisas de viagem no tempo. Então, assim, foi um livro que me surpreendeu bastante. É uma história que ela traz uma carga dramática, assim. Eu chorei com o final desse livro e super foi uma leitura que mais me surpreendeu ali, que eu realmente peguei só por conta da capa e no final das contas saí do livro arrasada, chorando e com posição fetal. Então, assim, foi um livro que realmente me surpreendeu bastante, que se tornou ali a minha melhor leitura de 2025. E é óbvio que eu não podia deixar de mencioná-los. A minha série, que se tornou a minha favorita esse ano. A série na qual eu surtei. E é óbvio que esses livros estariam aqui nesse Melhores de 2025, que é Assistente do Vilão, Aprendiz do Vilão e Aliado do Vilão. Eu amei demais essa série. Eu estou muito ansiosíssima para ler Adversária do Vilão, porque, olha, o final do terceiro é assim, um pitel, porque, olha, me surpreendeu bastante essa série. Eu fui muito convencida pelas minhas amigas para ler essa série. E eu falei, eu tenho, né, o livro, o primeiro e o segundo, na época, e o terceiro estava em pré-venda, e eu comprei o terceiro na pré-venda, e eu falei, quer saber, vou ler. Comecei a ler, gente, eu entrei no meu hiperfoco nesses livros aqui, que eu terminei os 2 livros, o primeiro e o segundo, em menos de 3 semanas. Para uma pessoa que é uma tartaruga lendo, foi uma vitória. E assim, eu amei muito, eu dei altas gargalhadas com esse livro, com a protagonista, o Tristan, que é o vilão, meu Deus, que homem. E assim, estou muito ansiosa para ler o 4º volume, ano que vem, não vejo a hora de ter a minha edição. E sério, foi para mim uma das melhores fantasias, romantasia, enfim, eu amei. Super indico aqui para quem quiser ler, para quem quer entrar nesse universo de romantasia, leia Assistente do Vilão. E sim, minhas melhores leituras de 2025 estão essas trilogias aqui. Nesse caso, essa série, né? Porque entramos no esquema de pirâmide, mas é sobre isso. Então é isso, meus amores. Essas foram as minhas melhores leituras de 2025, na qual foram leituras que eu mais gostei, que eu mais adorei, que mais me surpreenderam, que eu amei demais. E claro, né, que algumas dessas leituras eu favoritei, outros eu amei, mas não são favoritados. Se encaixam aqui nas minhas melhores leituras de 2025. E é isso, me contem quais são as suas melhores leituras de 2025, que eu quero muito saber. E é isso, gente. Não se esqueçam, né, de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também não se esqueça de me acompanhar nas redes sociais. Eu estou sempre tentando ficar ativa por lá. Mas é isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo.